mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. É o capítulo 21, versículos 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te servirão, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Jesus, ao longo de toda essa semana, no Evangelho, insiste que nós precisamos ser um em Cristo, que nós precisamos glorificar a Deus com uma única voz, que nós precisamos experimentar o amor e a misericórdia de Deus na nossa vida a todo instante. Não faz muito sentido caminharmos rumo ao céu de mãos separadas umas das outras. Por isso a insistência de Jesus em sermos um em Deus. Hoje, o Evangelho que nos foi proposto hoje, Jesus chama a atenção de Pedro 3 vezes, e serve também para chamar a nossa atenção. Como é que está a nossa responsabilidade ou o nosso compromisso assumido no dia do nosso batismo de sermos testemunhas de Cristo no meio da sociedade? Muitas vezes a gente é bom cristão só dentro da igreja,
Fora da igreja, a gente continua com a vida do mesmo jeito. A gente continua buscando situações de pecado a todo instante. A gente continua manchando a nossa vida com o pecado, sem ao menos perceber, ou fazendo isso de propósito. Deus não quer cristãos somente dentro da igreja. Deus quer que testemunhemos o seu amor fora da igreja. Quando a gente sai daqui, Deus quer que nós vivamos e experimentamos esse amor dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. É lá o lugar onde nós vamos falar para Deus que nós o amamos de verdade. Jesus questiona Pedro: Simão, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E depois pergunta de novo: tu me amas? Tu me amas? A ponto de Pedro ficar chateado com Jesus. Afinal de contas, Jesus sabia que Pedro o amava. Jesus passeia dentro do coração de Pedro, porque o coração de Pedro estava manchado pela amargura. Pedro havia negado Jesus. Pedro havia dito que não conhecia Jesus. Na hora de dar testemunho de Jesus, Pedro disse: eu nem sei quem é esse homem. E agora Jesus confia a Pedro o legado de conduzir a sua igreja. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. Nós fazemos parte desse rebanho de Cristo. E quando Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, quem foi Pedro senão o primeiro papa da igreja? Foi a Pedro que Jesus confiou todas as suas ovelhas. E Pedro, com a morte de Pedro, vai passando o legado: Lino, Cleto, Cornélio, Cipriano, e assim sucessivamente, até chegar a Bento XVI e depois ao Papa Francisco. Estamos sob os cuidados do sucessor dos apóstolos? Estamos sob os cuidados do próprio Cristo? E hoje, se nós fizéssemos uma avaliação do que foi a vida de Margarita, batizada com o nome de Margarita, e depois passada a ser chamada de Rita, nós vamos perceber que ela também experimentou desse amor, mas ela foi capaz de dar um passo além, experimentou desse amor e fez com que esse amor criasse raízes ao seu redor. Desde pequena já manifestava o desejo de se consagrar a Deus, mas na obediência a seus pais, casou-se, teve 2 filhos. Marido alcoólatra, marido que não sabia respeitar a sacralidade do sacramento do matrimônio, a ponto de um dia parecer morto. E os filhos de Rita, com o mesmo gênio cruel do pai, quis vingar a morte do pai. E Rita faz uma prece que hoje mulher nenhuma teria coragem de fazer, mãe nenhuma teria coragem de fazer. Rita pede que Deus tire os filhos dela, antes que eles manchem as suas mãos com sangue, matando aqueles que mataram seu pai. E Deus atende. Deus tira a vida dos 2 filhos de Rita. E aí Rita, muito preocupada ou muito angustiada, resolve se recolher no convento e ir lá passar a vida toda. Só que não é aceita, porque já foi casada, porque já tiveram filhos, porque não era mais virgem. E de tanto pedir, os 3 santos de sua devoção, Santo Agostinho, São João Batista, Rita é aceita no convento. E no convento passa 14 anos da sua vida, sempre no estado de oração, pedindo que Deus atenda as suas preces, pedindo pelos doentes, pedindo por aquelas pessoas que têm as suas vidas muitas vezes ceifadas pela violência. Certo dia, quando uma das parentes de Rita vai visitar Rita lá em casa, Rita já estava no finalzinho da sua vida. Era um inverno muito rigoroso, um frio abaixo de 0. Portanto, toda a paisagem estava seca. Rita pede que aquela sua parenta, quando saísse do quarto, colhesse algumas rosas lá no campo do processo do convento.
A parente de Rita pensa que ela já estava delirando. Era inverno não se tem rosas. E de repente, quando ela sai do convento, ela encontra um canteiro florido. Por isso Rita carrega nas suas mãos, ou tem por história, as rosas. Mas o mais surpreendente na vida de Rita é que ela queria cada vez mais se configurar a Jesus Cristo. Então ela pede que pelo menos um espinho da coroa de Cristo pudesse cravar na sua cara. E esse espinho da coroa de Cristo crava-se na fronte de Rita, causando um mau cheiro grande. Abre-se uma ferida. E no dia 22 de maio de 1457, aquele cheiro horrível de carne podre dá lugar ao cheiro de rosas. É o dia que Rita se encontra com Deus. E hoje ela é invocada como a padroeira das causas impossíveis. Por isso, vamos agora de pé rezar a oração de Santa Ana. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés almas desamparadas, que necessitando de auxílio, a vós recorrem com doce esperança de ser atendido. Por causa de nossa indignidade e de nossas infidelidades passadas, não ousamos esperar que as nossas preces cheguem a mover o coração de Deus. E é por isso que sentimos a necessidade de uma medianeira toda poderosa. E foi vós que nós nos dirigimos, Santa Rita, com o intocável título de Santa das Causas Impossíveis e Desesperadas. Ó cara Santa Rita, intercedei-vos pela nossa causa, intercedei junto a Deus para que nos conceda a graça que tanto necessitamos e que ardentemente desejamos. Não permitais que tenhamos que afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em nós algum obstáculo que nos impeça de obter a graça que imploramos, auxiliai-nos para que o afaste. Envolvei nossas preces em vossos piedosos méritos e apresentai a vossa celeste esposa em união com a vossa, assim enriquecida por vós, esposa fidelíssima entre as mais fiéis, por vós que sentistes as dores de sua paixão. Como poderá Deus repeli-la ou deixá-la de atendê-la? Ó cara Santa Rita, que jamais diminua a confiança e esperança que em vós colocamos. Fazei que não seja vã as nossas súplicas. Obtenha-nos de Deus o que peçamos. A todos fareis então conhecer a bondade do vosso coração e a onipotência da vossa intercessão. Em vós, coração adorável de Jesus, que sempre vos mostrastes tão sensível às menores misérias da humanidade, deixai-vos enternecer pelas minhas necessidades, sem olhar as nossas fraquezas e infidelidade. Concedei-nos a graça que tanto desejamos, que por nós e conosco vos pede vossa fiel esposa Santa Rita. Assim, pela fidelidade com que Santa Rita sempre correspondeu à graça divina, por todos esses dons, com os quais quisesse estimular sua alma, por todos quantos sofreu a sua vida de esposa, de mãe, e como participante de vossa dolorosa paixão, concedei-nos a graça que nos é necessária nesse momento. E vós, ó Virgem Maria, como nossa boa Mãe do céu, depositária dos tesouros divinos e dispensadora de todas as graças, sustentai com vossa poderosa intercessão e de vossa grande devota Santa Rita, para que alcance de Deus a graça desejada. Assim seja. Amém.